Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês aqui do canal Sonhos de Profeta. Irmãos, o que vocês vão ver aqui agora é um relato muito edificante e eu convido a vocês que prestem bastante atenção em cada detalhe que vai ser dito, pois se trata de uma experiência, irmãos, sobrenatural muito forte. E eu convido, irmãos, que você venha se desligar de tudo que está a seu redor, amém? Deixe o Espírito Santo falar contigo, através da vida do irmão Tiago. E eu sei que muitos vão crer no que vai ser dito aqui, já outros não, mas não tem problema, pois o próprio Deus, ele já tinha dito ao nosso irmão, no dia que ele estava lá vivendo essa experiência, Deus ordenou a ele que ele contasse tudo que ele viu, mas que ele não se preocupasse, porque muitos o chamariam de louco, de perturbado, chamaria ele de sonhador, amém? Mas ele tinha que fazer o que Deus ordenou. Ele conta aqui nesse relato tudo o que ele viu, e o próprio Deus disse a ele que o Espírito Santo se encarregará de fazer o resto, amém? Que simplesmente ele compartilhasse esse relato e que o Espírito Santo se encarregaria de fazer o resto, amém? E a mensagem que Deus manda ele entregar, irmãos, é a seguinte: arrependei-vos, pois o tempo está próximo, é chegado o dia da volta do nosso Senhor Jesus, amém? Eu não vim aqui hoje buscar reconhecimento, nem crescimento ministerial, tampouco fama, nada dessas coisas me interessa. O que me interessa é entregar a você aquilo que o Senhor determinou que eu assim fizesse. Esse testemunho já ganhou mais de 20 países, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 20 mil almas restituídas, e eu nunca ganhei um centavo com isso, e nunca tive interesse de ganhar. Onde eu vivo, pouco foi disseminado porque não foi valorizado, mas Deus já havia me falado sobre isto e disse: não te preocupas, te chamarão de louco, te chamarão de perturbado, te chamarão de sonhador, mas faz a tua parte, seja o meu instrumento, e o meu Espírito se encarregará de todo o resto. Então eu só peço que você fique atento ao que eu vou te contar nesta noite. Apesar de ter nascido praticamente em berço evangélico, eu pouco conhecia do Evangelho, porque infelizmente o Evangelho, desde a década de 90 até os nossos dias, mudou radicalmente. Pouco se olha para a palavra. Então eu conhecia o Evangelho de conhecer. Eu não sou uma pessoa especial, eu sou um como vocês. Eu não vivia com os meus joelhos dobrados em oração, horas e horas a fio, não. Eu era uma pessoa que trabalhava, estudava, chegava em casa e dormia como todos os outros. Eu fui dormir alegre, coração palpitando, lágrimas nos olhos. Orei, demorei para pegar no sono, e às 2 horas da manhã eu adormeci. Alguém entrou no meu quarto pela madrugada, chovia, me pega pela mão e me desperta, me coloca de pé. De alguma forma eu consegui ver o relógio da cozinha, não me pergunte como. Eu sei que o relógio marcava 4 horas da manhã. E quando eu me virei, que eu olhei para a cama, minha esposa estava dormindo e o meu corpo estava lá, mas eu estava de pé. E aquele ser disse: vem, que eu vou te levar para ver alguma coisa, umas coisas. E num estalar de dedos, num piscar de olhos, eu estava em cima do monte na minha cidade,
e já eram aproximadamente 5 horas da manhã, 6 horas, eu não sei exatamente. O dia estava clareando, a cidade estava em silêncio, mas eu já me encontrava sozinho ali. E quando eu olhava para cima, para o céu claro, o sol ainda nascendo no horizonte, uma luz mais forte começou a descer do céu em minha direção, e era um anjo do Senhor. Ele não tinha asas, mas ele flutuava e parava sobre o ar. E ele veio até mim e não tocou o chão, não tocou o solo. Ele olhou para mim e disse: você fez um desafio a Deus, e agora o Senhor vai te levar para mostrar coisas que você nunca imaginou ver. E ele me pega pelo braço, e numa questão de segundos ele me leva para o outro lado do planeta, e me coloca numa rua onde estava vindo uma procissão. Só que as pessoas passavam por mim e não me viam. E eu achei estranho aquilo. Mas daí eu comecei a perceber que eu não estava sozinho. Tinha alguém mais comigo. E eu vi que ali junto de mim estava a minha esposa, estava o meu filho. Mas o meu filho, apesar de ser uma criança pequena, já aparentava ter uma idade bem maior. E eu vi quando o anjo pegou folhetos de evangelização auxiliar Vinícius. O senhor gosta de evangelizar? Entregou na mão do meu filho e disse: filho do homem, vai naquela multidão que está na procissão e evangeliza, pregando a volta do Senhor Jesus. E eu fiquei atordoado, mas como é que essa criança vai ali pregar o evangelho? E eu estava numa espécie de janela espiritual, onde eu via, mas ninguém lá fora via. E o meu filho sai da janela e vai no meio da multidão e começa a entregar os panfletos, e as pessoas começam a ignorá-lo, alguns tentando agredi-lo. E eu fiquei nervoso, eu fiquei com medo. E o anjo fez: calma. E meu filho retorna, triste, lágrimas nos olhos, e disse: papai, eu não consegui evangelizar, não me deixaram. Eles disseram que não queriam ouvir. E o anjo toma da mão dele e diz: agora vai você. Vai lá e evangeliza no meio da multidão. Mas ele não conseguiu. Mas você vai lá e evangeliza no meio da multidão. E eu fui. E eu comecei a entregar os panfletos, os folhetos, e dizendo: arrependei-vos porque o tempo está próximo. Arrependei-vos porque Jesus está chegando. Arrependei-vos porque o tempo está acabando. Mas ninguém queria me dar ouvido. Até que eu ouvi de longe alguém dizer: ei, sai daqui, ou a gente vai te matar. Sai daqui, porque senão a gente vai te pegar. E eu vi a multidão vindo para cima de mim. Eu disse: meu Deus, eu estou com medo. E eu comecei a me tremer. Aí, num piscar de olhos, o anjo foi lá e me tomou para dentro da janela. E até aquele momento eu não tinha entendido o que realmente estava acontecendo. E no piscar de olhos, ele me teletransporta daquele lugar a um outro lugar. E chegamos na França. Eu estava numa praça, uma praça linda, uma praça imensa, um monte de gente, criança, todo mundo brincando. E ele pega o panfleto, coloca na mão do meu filho e diz: agora vai lá no meio da multidão e evangeliza. E a criança foi lá de novo e foi tentar evangelizar, foi tentar falar do amor de Deus, foi tentar falar da salvação em Cristo. E as pessoas faziam assim: não queremos ouvir sobre essas coisas, não estamos interessados sobre essas palavras. Sai daqui, criança. Sai daqui, criança. E o meu filho volta triste, com lágrimas nos olhos: papai, eu mais uma vez não consegui evangelizar, eles não me deixaram.
Aí o anjo toma da mão dele e diz: agora vai você. E eu fui. Mas agora eu já estava mais corajoso, pastor Hilton. Eu já tinha tido uma experiência, né? Ainda com medo, mas fui. E eu comecei a gritar: arrependei-vos porque Jesus está voltando. Arrependei-vos porque o tempo do fim está próximo. Jesus é a salvação do mundo. Jesus é o nome sobre todo nome. Eu falei inúmeras palavras. Nem todas eu consegui descrever no áudio que eu gravei. Com o tempo as coisas vão se clareando. E aquela multidão se voltou contra mim e disse: vamos matar ele, porque a gente não quer ouvir isso aqui. Esse Jesus que tu prega não salva ninguém. Esse Jesus que tu prega não tem poder de nada. Então sai daqui, senão tu vai morrer. E a multidão correu para cima de mim. No piscar de olho, eu mais uma vez fui arrebatado pelo anjo. Estava dentro da janela espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Vamos chegar já já naquele ponto. Para mim tudo aquilo ainda era confuso. E o anjo me teletransporta para um outro lugar. Ah, esqueci de dar um detalhe. E eu disse: Deus, não me deixe esquecer nada. Lá na janela espiritual não estava só eu, o meu filho e minha esposa. Nos braços da minha esposa tinha uma criança de 2 anos. Ela era branca, tinha um cabelo encaracolado e os olhos da cor de mel, um castanho escurecido. E sempre que eu olhava para ela, eu dizia: mas quem é essa criança que eu nunca vi? Depois eu te conto. Fui teletransportado para um outro lugar. Vocês lembram? 2014 para 2015, no Brasil não, no mundo, no Oriente Médio, surgiu um povo terrorista chamado Estado Islâmico, né? Aí antes disso, Jesus me deu essa revelação. Eu via judeus e muçulmanos lutando no Oriente Médio e muitos cristãos mortos e decapitados e crucificados pelo chão. Uma guerra imensa. E o anjo pega o folheto, coloca na minha mão e diz: vai, Tiago, vai lá e evangeliza no meio da guerra. Aí eu olhei para o anjo e disse: eu vou entrar no meio da guerra para evangelizar? Ele disse: é ali que você tem que evangelizar, porque essas almas estão sendo perdidas para o inferno. Então vai. E eu fui. Aí eu já estava corajoso, porque eu sabia que o Espírito de Deus estava a me proteger. E eu fui. E quando eu entro, que eu começo a gritar, que eu chegava perto daqueles que estavam se matando: Jesus é a salvação, parem de se matar, Jesus é a luz do mundo, o tempo já está se aproximando, não há salvação para aqueles que não estão em Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém me deu ouvido, porque eles estavam mais interessados em tirar as vidas uns dos outros. Só que eles falavam numa língua que eu não entendia. Mas entendia. Eu não entendia porque eu entendia o que eles estavam falando. Então alguém surge do meu lado e diz: é porque Deus te deu o poder do entendimento de todas as línguas, para que quando tu for contar, tu saiba o que estarás dizendo. Mas para mim ainda estava tudo muito confuso. E ali eu vi que aquele povo que estava lutando entre si, pararam de lutar, reuniram-se e disseram: ei, tem um cristão ali, vamos matá-lo. E todo tipo de armas eles tinham, desde uma pistola, desde uma faca, desde metralhadoras. Mas aí eu não tive mais medo, porque eu disse: o poder do Altíssimo está sobre mim. Aleluia. E quando eles vinham se aproximando num piscar de olhos, eu voei e apareci em cima de um altar, de terno, gravata e microfone na mão. A igreja era pequena, perto da minha casa.
O ambiente só cabia 100 pessoas no máximo, mas parecia ter umas 500. Lá fora tinha uma grande multidão ouvindo a pregação. E eu lembro que eu estava pregando Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 42. E eu dizia: arrependei-vos, porque o Senhor está voltando. Arrependei-vos de seu pecado, porque não há tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Arrependei-vos, porque não é mais tempo de brincadeira. É tempo de servir ao Filho do Altíssimo. Mas ninguém, por incrível que pareça, apesar de serem crentes, de se dizerem evangélicos, acreditavam no que eu estava falando. Alguns riam, outros brincavam, outros diziam: mas quem é esse aí para dizer essas coisas a mim? Eu conheço ele, mora ali, quem é esse? Você já viu isso acontecer? Ah, é da terra, tem valor não. Vem de fora tem, mas daqui não tem. Tu conhece o dia a dia, tu conhece onde ele trabalha, tu sabe que ele é uma pessoa de respeito, mas não tem valor. Mas quem vem de longe tem valor, né? É assim. Aí eles não queriam me ouvir, mas eu não me importava não, pastor Wilton. E eu gritava mais e mais: ei, arrepende-te, homem, arrepende-te, mulher, coloca o teu joelho no altar do Senhor e pede perdão pelos teus pecados. Ninguém me ouvia. Aí enquanto eu pregava, uma voz doce e ao mesmo tempo terrível bradou no céu e disse: o livro está selado. E naquele momento a terra estremeceu, houve um terremoto, os montes caíram. Eu vi aquelas coisas numa visão rápida, como se fosse um trailer de filme, mundo afora. Os montes caíam, as cidades eram despedaçadas, as pessoas eram soterradas, grandes multidões reunidas na rua. Enquanto eu estava pregando, o filme passava na minha cabeça. E eu comecei a gritar com mais intensidade: Jesus está chegando, Jesus chegou, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E ninguém queria se arrepender. Aí uma luz vem sobre a igreja. Na multidão tinha um casal. Eles ficaram de pé e contemplaram a luz, assim como eu. Aí a luz veio, me tomou pelos pés e aquele casal, e uma força nos puxa para fora da igreja. Na minha visão, o desespero se implantou naquele lugar, porque era um templo evangélico, estavam adorando a Jesus, estavam glorificando a Deus, mas 3 pessoas subiram. Eu e um casal. E quando a gente começava a flutuar no meio da igreja, as pessoas começaram a entrar em desespero. E elas corriam, e elas agarravam as minhas pernas, a perna daquele casal, e uma puxava para lá: ei, 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 pede a Jesus, eu me arrependo, eu quero ir, eu não quero ficar, eu não quero ser condenado. Mas não tinha mais jeito. Aleluia. E o que mais me dói é que a maioria das pessoas que ali estavam, eu conheço, no meu dia a dia. Eu nunca disse para elas, é óbvio, mas eu oro por elas. Então, eu fui puxado para cima. Enquanto eu subia, eu via que tinha um monte de gente subindo em todos os lugares, por todos os cantos. Mas quando eu olhava para baixo, eu via 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais lá embaixo, no desespero total. Sabe quando alguém morre na nossa família? A gente entra em desespero, né? Pega esse desespero e multiplica milhares de vezes. Não tem mais esperança, não tem mais jeito. Quem fica sabe que só tem um destino: o lago
de fogo. Irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho que esqueceu de pregar sobre o inferno. O evangelho de hoje é um evangelho que esqueceu de pregar sobre o pecado. O evangelho de hoje é o evangelho que esqueceu de pregar sobre o conserto. E que o nosso único propósito de nos reunirmos no culto é santificarmos as nossas almas para ir morar no céu. Esqueça esse negócio de bênção, esqueça esse negócio de fama, esqueça esse negócio de prosperidade. Isso só vai te levar para um lugar, a condenação eterna. Ah, mas eu quero alcançar meu carro, minha casa, meu emprego. Quer? Estuda, trabalha, que Ele abençoa e ajuda. Mas Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu estava subindo, flutuando, em desespero ainda, porque eu estava vendo todo mundo gritando lá embaixo. Aí uma luz desce, toca a minha testa e desce até a planta dos meus pés, e eu começo a ver o meu corpo mudar, o meu corpo começa a brilhar. Eu olho para a minha mão, eu não vejo mais a pele humana, mas eu vejo uma mão transparente. Eu vejo que dentro das minhas veias não tem mais sangue. Eu vejo que dentro das minhas veias passam raios de fogo. E eu começo a mudar. Aí, naquele momento, está cumprindo o que a Bíblia diz: que todos nós teremos os corpos glorificados, assim como o Senhor glorificou o seu Filho. Aí eu tenho um problema de vista, pastor Wilton. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo vocês. Mas o óculos não serviu mais. Eu arranquei o óculos e eu via tudo. Eu estava lá nas nuvens, mas quando eu olhava para baixo, eu via como se eu estivesse a 2 metros de distância. Minha esposa estava comigo, meu filho estava comigo. Algumas pessoas, poucas, estavam comigo. Poucos pastores, poucos presbíteros, poucos diáconos, apenas algumas ovelhas que eu conhecia. E de repente, na atmosfera da terra, rasga-se de canto a outro uma fenda. E uma luz mais brilhante que o sol sai lá de dentro. E eu vi que era Jesus. Ele estava montado num cavalo branco mesmo. Lá no seu manto, na parte da sua coxa, estava escrito mesmo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele falou numa língua que eu não conhecia, mas eu também não entendi. Para nós que estávamos aguardando Ele nas nuvens, era doce como mel a sua voz. Mas para quem estava lá embaixo, era a voz mais horripilante que já ouviram. As pessoas arrancavam seus próprios ouvidos porque não suportavam ouvir a voz dele. Aí eu vou para a palavra. Algo que eu sempre bati quando eu prego: enquanto os santos estarão lá festejando com Ele na glória. Eu não acredito nesse negócio não, meu irmão, porque Deus é amor. Ei, você esqueceu do outro, Ele também é justiça. Ele é o carrasco dos ímpios. Se você for no livro de Apocalipse, ele diz: eu estou pisando os ímpios, esmagando todos aqueles que negaram o meu nome. Sabe quem é que vai julgar? É Ele, o trono branco.
Quando os ímpios estiverem diante dele, é ele que vai dar a sentença. Então, você já ouviu aquele ditado que diz assim: com Deus não se brinca? É verdade. Você lembra quando Jesus disse: ei, não temei o homem, mas temei a Deus, porque Ele pode te lançar na morte, né? Pode matar o corpo e também pode matar a alma. Se você decidiu ser crente, seja crente. Porque se você está aqui para brincar, é melhor você estar lá fora. Porque Ele disse que maior rigor o Senhor terá com aquele povo do passado do que com você, que é conhecedor da palavra do Altíssimo. Quem está me entendendo diz amém. Então, eu vi, parece filme, viu? Mas eu vou contar. Que de dentro da fenda saiu uns redemoinhos. E eu olhava assim, eu dizia: oxe, parece nave espacial. Era da cor de âmbar, vermelho como fogo. Girava, 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 girava. E eu olhei e eu vi muitas carruagens como aquela. E nós fomos pegos e levados para dentro daquelas carruagens. Aí você me pergunta: mas pera aí, irmão Tiago, para que nave para viajar lá para o outro lado? Sabe por quê? É porque a gente não estava indo só em espírito não, gente. A gente estava indo em corpo, alma e espírito. Quem foi morto foi ressuscitado. Quem estava vivo subiu com tudo. E a gente viaja. E nós chegamos a um lugar verde, imenso, maior que a terra. Era um jardim lindo, inimaginável. Tem coisas que eu não sei nem explicar, mas está vivo na minha memória. Tinha um portão imenso que eu não sei dizer o seu tamanho, sua largura. Tinha um anjo lá na porta. Era uma fila. E você acha que é igual essas filas de banco, que todo mundo ficava aperreado para entrar? Não, cada um tem a sua vez. E a gente ia entrando. Aí veio a parte que eu lembro como se estivesse lá. Eu passei o portão, que eu pisei o pé. Meu corpo começou a ser transformado pela segunda vez. Os meus cabelos ficaram brancos. Os meus olhos vermelhos da cor de fogo. Um outro manto foi vestido sobre mim. E quando eu olhei para Jesus, eu disse: oxe, eu estou igual a Ele. A única diferença era: Ele brilhava mais que todos os outros. É promessa dEle. Eu acho que você não tem escutado isso por aí. Que você vai ter um novo corpo. Que você vai ter um corpo glorificado. Que você vai ser a imagem e a semelhança dEle. Agora o brilho dEle é mais forte. Eu vi que uma mesa imensa foi colocada com um banquete. Ei, tem comida no céu? Tem. E é saborosíssima. Você nunca comeu como você vai comer lá. Aí, sabe quem estava servindo? Os anjos. Sabe quem mais? Jesus. Aleluia. Mas quando eu olhava para a esquerda, Ele estava lá. E quando eu olhava para a direita, Ele estava lá. E quando eu olhava para trás, Ele estava lá. E quando eu olhava para frente, Ele estava lá. Ele conversava comigo, Ele conversava com um, Ele conversava com outro, Ele conversava com todo mundo ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Aleluia. E eu fiquei lá 7 anos. 7 anos. A gente comia, mas não engordava. A gente comia, mas não ficava enjoado. Aleluia.
Aleluia. 7 anos se passaram. Então eu vi que do norte, do sul, do leste e oeste, não importava a direção que você olhasse, o trono do Senhor estava elevado e ele desceu acima de nós. Uma voz bradou no céu e disse: ajoelhem-se perante o Criador de todas as coisas. E todo o céu se prostra, os anjos, os santos, os serafins, os querubins, todos se prostram diante do Criador. E ele diz: meu filho, o tempo chegou. Lá no horizonte, eu vi um brilho resplandecer, porque lá não tem sol, lá não tem lua, lá as estrelas brilham na luz do dia, porque é a glória do Senhor que ilumina todo o paraíso. Então eu vi uma cidade flutuando, se aproximando. E Deus deu a ordem para que entrássemos na cidade. Nós voamos por cima dela e adentramos. O trono dele se eleva por cima da cidade e chega no centro da cidade, no pico mais alto se assenta. Do trono de Deus sai uma cúpula de vidro transparente que sela a cidade de canto a canto. E nós viajamos de volta para cá. Quando estamos chegando aqui, eu vi que o sol não brilhava mais. Eu vi que não tinha mais lua. E eu vi que não tinha quase mais ninguém. Aí o Senhor está afirmando que tinha todo mundo morrido? Eu não sei. Até hoje eu pergunto a Deus sobre isso. Porque a terra estava vazia, mas quem eu vi estava assim, em meio à lama e o pó da terra. E quando ele ergue a cabeça, que ele vê a cidade chegando, o brilho da cidade, ele se coloca de pé, tira a poeira e a lama, e no piscar de olhos ele se transforma num querubim de luz. A cidade desce, pousa sobre a terra, exatamente nas ruínas da antiga Jerusalém. A cúpula se abre. Os santos são convocados até o lado do trono do Senhor. Os anjos chegam com livros. E aí eu vi quando Deus deu uma ordem. Deus disse: levantem-se do pó da terra todos os mortos. E eu vi um sopro sair do trono de Deus. E eu vi os mortos sendo ressuscitados. Os ossos saíam da terra, do ar, da água. Ossos se encaixavam em ossos. Aí vinham as veias, as artérias, os músculos, a pele, e tudo era se montando e se formando, se montando e se formando. E o vento entrou dentro deles e eles voltaram à vida e ficaram de pé diante do trono de Deus. Vocês estão me entendendo? Ali o Senhor chamou um anjo. Jesus estava lá, no seu trono branco. O Espírito Santo também estava lá. E o Pai estava só a observar. Aí o anjo chega. E Deus dá ordem. Chama o primeiro. Ele fala o nome, o qual eu não me lembro, nunca me lembrei. Eu sei que aquele homem estava assim como eu, terno, gravata. E aí, auxiliar Vinícius, ele carregava uma Bíblia. E ele estava subindo a rampa.
A rampa era de cristal. E ela tocava a terra. E depois da rampa, nasceu sobre a terra um lago que ardia em brasas de fogo. O homem chega diante de Deus e diz: Senhor, eu via que ele estava com medo, eu via que ele estava tenebroso. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque eu preguei a tua palavra, eu construí templos em teu nome, eu ganhei almas para o teu reino, eu li a tua palavra todos os dias, eu orava sempre. E o que é que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar aí com o Senhor, contemplando o gozo celestial da Nova Jerusalém. Aí o anjo abriu o livro. Tocou o livro, abriu. É verdade. Pregastes a palavra de Deus. Construísse templos em nome de Deus. Oravas muito. Jejuavas. No começo. Mas depois o teu coração foi perturbado. E tu passaste a fazer as coisas que não deverias ter feito. Adulterastes dentro da casa do Senhor. Deixaste o teu orgulho e o teu ego te consumir. Implantastes doutrina na igreja que não estava na palavra de Deus. E por tua causa, muitos se perderam. Está vendo que o que você ensina tem consequências? Que o que você prega tem consequências? Por causa da tua pregação errada, por causa da tua doutrina errada, muitas ovelhas vão para o inferno. A maior culpa está em quem prega, está em quem ensina, mas quem ouve e as pratica vai para o mesmo lugar do mesmo jeito. Então Deus deu a ordem: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. O anjo veio, amarrou aquele homem da cabeça aos pés, colocou correntes em seus braços, nas suas pernas, pregos passaram sobre ele. E ele foi lançado no lago de fogo para sempre. Eu chorei quando eu vi aquela cena. Eu não aceitei como humano, porque eu queria ver aquele pastor dentro da Nova Jerusalém. Mas eu permaneci firme. E Deus chamou a segunda pessoa: vem. E vem a segunda pessoa, com medo, tenebroso. Eu vi o terror nos olhos dele. Mas Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ia nos cultos, eu evangelizava, Senhor, eu orava, eu estava sempre com o meu pastor. Por que eu estou aqui sendo julgado e não aí na Nova Jerusalém? Aí o anjo veio e abriu. É verdade, você ia nos cultos, estava sempre com o teu pastor, você sempre evangelizava, mas não era para ganhar almas para o reino de Deus, era para se aparecer. Você não amava a sua família, você valorizava mais os de fora do que os seus próprios filhos, do que a sua esposa, e você esqueceu do mandamento de Deus de amar uns aos outros, principalmente os da sua família. Você valorizava o que estava lá fora, você gostava de se aparecer, você não era humilde de coração, você não era uma pessoa simples, você era arrogante, você era orgulhoso. E por mais que você ouvisse a verdade, você não a aceitava, e morreste no teu orgulho. Por isso que estás hoje aqui, no tribunal da justiça divina, para ser julgado pelo Senhor dos Exércitos. Ele foi acorrentado e lançado no lago de fogo. Aí Deus disse: vem.
Aí veio a terceira pessoa. Jovens, prestem atenção. Garoto, uns 18 anos, sobe a rampa. Calado, não disse nada. Estava diante de Deus. Se ajoelhou. Tocou o rosto no chão e adorou a Deus. Por quê? Até o ímpio vai adorar naquele dia. Até o ímpio vai reconhecer quem ele é. Aleluia. O anjo abriu o livro. Está escrito: tinhas uma vida boa, comias do bom e do melhor, vestias melhores vestes. Tudo que alguém na tua idade queria, tu tinhas. Mas o que você mais precisava, você negou. Amavas as drogas, os amigos, as farras, as paqueras, mas não queria compromisso com Deus. Eu salvei os teus pais, eles ouviram a minha voz, eu te convidava todo dia, vem filho, e tu dizia não, 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 eu quero ir para farra, eu quero ir para balada, eu quero ir para noite, eu quero aproveitar a vida, eu sou jovem, eu tenho estrutura para isso, eu quero isso. E eu deixei. Isso o anjo lendo. Até que um dia eu te fiz um último convite. Vem para mim através dos teus próprios pais. E tu me respondeste assim: eu não quero o Jesus de vocês. Eu não preciso do Jesus de vocês. Do jeito que eu estou bem, e eu vou viver a minha vida. Aí eu deixei você ir porque eu sou pai, e te dei o livre-arbítrio, e você morreu naquela noite nas drogas que você amava. E hoje tu estás aqui diante do Cordeiro e do Criador, diante do Jesus que tu negastes, para seres julgados e condenado ao inferno para sempre. Ele foi acorrentado e foi lançado no lago de fogo. Eu chorei. Jesus chorou, porque era jovem, só tinha 18 anos. Você está entendendo que eu não quero te emocionar? Eu só quero que você caia para a realidade. A nossa vida aqui, ela é passageira. Piscar de olhos. Vamos fazer uma conta simples. Ontem você tinha 10 anos. 2 dias se passaram, você já tinha 20. De repente você já tem 30. Começa as dores nas costas. Começa o problema de hipertensão, de diabetes. Daqui a pouco você tem 40, tem 50, tem 60. Acabou a vida. Aí o Senhor diz: aquele que der a sua vida por mim, eu darei uma vida eterna para todo sempre. O diabo tem o mundo a oferecer, Jesus tem o céu para oferecer. O diabo tem os prazeres da carne para oferecer. Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, tem os prazeres do Espírito para oferecer. Os prazeres da carne são momentâneos, mas os do Espírito são eternos. Quem sentiu o Espírito Santo alguma vez na sua vida, jamais trocará por um prazer momentâneo da carne. Isso é o que nós temos que fazer. E no piscar de olhos, eu vi aquele julgamento acabar. Milhares e milhares de pessoas foram julgadas e condenadas. Entendam que quem estava ali era para ser só para receber a sentença mesmo, porque já estava condenado ao inferno.
E eu vi Deus reconstruir os céus e reconstruir a terra, destruir tudo o que causou isso que nós vivemos. E eu estava na nova terra, na nova Jerusalém. Deixa eu te contar uma coisa. É do jeitinho que a Bíblia diz: ruas de ouro, lagos cristalinos, pedras preciosas, muito verde. Tem criança? Tem. Como é que tem criança? É porque às vezes a criança morre aqui e vai crescer lá. Tem velho? Tem não. Todo mundo jovem, aí nos 20, 30 anos, cheio de vigor. Todo mundo brilha. Todo mundo é feliz. Jesus está no meio de todos nós. Aí eu vi Jesus conversando lá, brincando com algumas crianças e conversando, eu fui lá. Aí eu disse: Senhor, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Quando eu falo vi Jesus, eu não vi o seu rosto. Não vi o rosto de Jesus, porque ele brilhava muito. Era impossível ver. Eu conseguia contemplar os seus olhos flamejantes, mas o seu rosto, a sua fisionomia, eu não vi. Porque tem gente que diz assim: eu sonhei com Jesus, eu vi o rosto de Jesus. Eu digo: rapaz, esse sonho está meio errado. Porque João disse que viu ele, mas João disse que viu ele resplandecendo, não viu o seu rosto, porque o seu rosto resplandece. Então, acontece que eu conseguia olhar para o rosto dele, mas os meus olhos não doíam. Se você tentar olhar para o sol, você não consegue. Eu olhava para ele, eu conseguia olhar, mas eu não via a sua face. Então eu estava ali conversando com ele e eu disse: eu estou feliz. O Senhor me mostrou tudo isso, estou salvo. Mas um dia eu li nas tuas palavras que tudo que Deus criou ia ser nos revelado. Hoje eu sei que eu sou inteligente, eu sei sobre diversos aspectos, sobre diversas coisas, química, física, matemática, mas eu queria sair o universo afora aí, para conhecer as coisas que Deus criou. Aí Jesus olhou para mim e deu um sorriso e disse: vem aqui comigo. Aí pegou na minha mão e a gente flutuou. Aí eu olho para baixo, e quando eu olho para baixo eu disse: exa, desapareceu o céu, a nova terra, e eu vi um planeta azul, a terra. Eu não entendi. Deixa eu te explicar por quê. Não sei se você já leu. As nossas lembranças serão apagadas, mas as dos ímpios não serão. Eles passarão a eternidade sofrendo e se lamentando, em dizer: por que eu não disse sim? Sim, 3 letras, S-I-M, sim, eu quero Jesus. Porque o ímpio, ele tende a dizer 3 letras, N-A-O, não, hoje eu não quero. Então o ímpio, ele vai lembrar todos os dias da sua existência: eu deveria ter dito sim. Então as minhas lembranças foram apagadas. Eu não lembrava que eu tinha filho, eu não lembrava que eu tinha esposa, eu não lembrava de nada daqui. Mas eu via que na mão dele estava lá as marcas da cruz. Disso eu tinha lembrança. Aí eu disse: Senhor, não estou entendendo o que é que está acontecendo. Ele disse: mas você não lembra? Eu disse: não, não lembro. Ele disse: então lembre-se. Aí tocou na minha testa. Aí as lembranças começaram a voltar de tudo que eu vi. Aí ele disse assim: antes de dormir, você me fez um desafio. Eu vi a palpitação do teu coração e a fé que você pôs nesse desafio. Aí então eu resolvi te mostrar todas essas coisas para você voltar e contar. Eu disse: mas eu não volto de jeito nenhum. Volto não. Volta assim.
tu és a minha testemunha. Mas Senhor, o Senhor acha que eu vou abandonar isso e voltar para lá? Não vou mesmo, vou não. Vai. E tu vai testemunhar sobre tudo isso. Aí eu comecei a botar empecilho, né? Olha, vão me chamar de doido, de louco, vão me perseguir, vão dizer que eu sou um sonhador, vão dizer que eu assisto muito filme de Hollywood, muito filme de ficção científica. Vai, faz o que eu te mando. E não te preocupas, eu levantarei sobre a terra nos últimos dias visões como eu te dei, para pessoas como você, que ninguém valoriza. Aleluia. É por isso que quando alguém me conta, irmão, fui arrebatado, sonhei assim, eu digo, ô glória, não estou sozinho no mundo não, tem gente aí que Jesus está mostrando já o negócio. Então, eu fiquei relutando, debatendo com ele. Ele disse, mas você vai voltar sim. Eu disse assim, eu vou voltar, eu vou contar, o povo vai rir de mim, o povo não vai acreditar, e aí? Ele disse, não é assim não. Eu fui, e nem todos acreditaram em mim. Eu preguei, e nem todos quiseram me ouvir, mas aqueles que creram, eu dei a vida eterna. Tu vai contar. Quando tu contar no meio da multidão, pouquíssimos acreditarão. Mas quem acreditar e testificar no Espírito, eu darei a vida eterna. Aí eu disse, bom, se é assim, eu vou, né? Não tem jeito, não tem conversa, então eu vou voltar. Aí Jesus disse, vai, desperta, mas lembre-se, eu sou o que sou. E eu acordei na minha cama. Eu fiquei 7 anos lá. Minutos se passaram. Eu acordei, sem saber o que estava acontecendo, cabeça pesada, e aquelas lembranças terríveis das pessoas sendo jogadas no lago, daquelas guerras, das pessoas negando Jesus. Eu comecei a chorar, eu disse, eu acho que eu tive um sonho. E a minha esposa acordou, eu estava com o corpo quase febril, e ela me abraçou, e eu chorei no ombro dela, e contei o que tinha acontecido. Até ela disse assim, acho que você teve um sonho. Aí eu disse, mas amor, o Senhor disse que eu seria o primeiro a duvidar, então eu acho que isso aí foi um sonho mesmo, deixa esse negócio para lá, eu vou dormir. Aí fui tentar dormir, não consegui. Aí o Espírito começou a me incomodar, isso não foi sonho, isso foi revelação, isso foi revelação, isso foi revelação. Eu disse, foi revelação? Se foi revelação, o Senhor me mostra tudinho aqui agora de novo, que eu acredito. Aí eu tive aquele desejo de sentar, né, escrever. Aí eu escrevi tudo. Eu consegui escrever um livro de 50 páginas em 2 horas. A pessoa tem que ter muita imaginação, né, pastor? Para conseguir escrever um livro de 50 páginas em 2 horas. Aí eu tenho um tio que é pastor, disse, eu vou levar para ele. Tio, lê e ora. Tá bom, meu filho. Leu, orou 2 dias depois aí. Ele disse, oh, glórias a Deus nas alturas. Aí eu ainda estava duvidando, aí eu disse, espera aí, eu vou gravar um CD. Aí gravei o CD, aí eu mandei para o evangelista Almi auxiliar Vinícius. Evangelista Almi, escuta! Aí escutou. Uma semana depois, evangelista Almi, o que é que o senhor acha? Louvado seja Deus nas alturas. Aí eu disse, Deus, não, só pode ser verdade. Eu vou fazer um teste final. Senhor, eu vou divulgar na internet. Aí eu divulguei na internet. E deixei para lá. 45 dias depois eu fui abrir a minha caixa de e-mail. Tinha mais de 3.000 mensagens dizendo, eu acredito e fui restituído porque eu ouvi o teu testemunho. Se isso não é de Deus, de quem é? 1 ano depois, mais de 20 países tinham sido alcançados.
Eu recebi ligações de Angola, eu recebi ligações dos Estados Unidos, eu recebi ligações da Alemanha, eu recebi e-mails, eu recebi mensagens. Pessoas dizendo: eu tive a vida restituída, eu estava longe do altar, hoje eu sei que eu tenho que me policiar na palavra de Deus. Famílias sendo salvas. Eu disse: isso só pode ser coisa de Deus. Aí eu lembrei: tu és o instrumento, todo o resto sou eu que farei. 7 anos depois, pastor Hilton me perguntou: meu amado, quantas pessoas já foram alcançadas? Eu disse: eu não sei. Até onde eu contei, mais de 20 mil. E mais de 2 milhões. Alguém me ligou dos Estados Unidos: meu amado, pelo amor de Deus, me deixe gravar em inglês, as pessoas precisam ouvir. Amém, pode gravar. Alguém me ligou do Rio de Janeiro: eu era ladrão, bandido, eu matei, hoje eu estou na igreja para a glória de Deus, porque eu ouvi o teu testemunho. Alguém me disse: irmão, o dia que eu não ouço, eu não tenho paz. Eu disse: mas não é para minha glória, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aí eu disse: Senhor, eu vou fazer um teste final. O Senhor tem que me dar oportunidades para contar pessoalmente. E eu comecei a ir. E onde eu ia, Deus salvava, curava, restaurava e batizava. Aí eu comecei a acreditar. Eu disse: não tem jeito mais não. Foi revelação e ponto final. Aí Deus tinha uma surpresa para mim. Estou terminando. Isso foi em 2014, na madrugada do dia 4. Irmão, o que foi que aconteceu na sua vida? Continuou normal, trabalhando, estudando, passando necessidade quando era para passar, no aperto quando era para estar, glorificando quando era, chorando quando era. É porque acha que quem tem essas oportunidades é um popstar, né? Um privilegiado. Não, eu continuei tocando a vida do mesmo jeito. Em 2014 eu morava numa casinha bem pequenininha, com 3, 4 cômodos. Hoje, graças a Deus, estou na minha casa, mas foi muita luta para construir ela. Caiu nada do céu, não. Muito suor meu e da minha mulher. Aí chegou 2017, final do ano. Eu já estava em Betel. Aleluia. Quando eu lembro disso, meu coração dói. Aí esse homem, que eu tenho muito respeito por ele, os meninos conhecem bem, o evangelista Almir, Deus colocou no coração dele e disse: vai na casa do irmão Tiago. Isso eram 11 horas da noite. Aí ele foi na minha casa. E eu fiquei assim envergonhado, pastor Hilton. Sabe por quê? Eu tinha uma vida muito simples, uma casinha bem simples, de pobre mesmo. Meu Deus, receber um homem daquele aqui, o meu sofá estava com uns buracos lá. 11 horas da noite. Sim, o que é que o senhor quer? Ele fez: não, eu vim amando de Deus. Cadê sua esposa? Está aqui, senta aqui. Olha, é o seguinte: Deus está tirando algo de você, mas em breve te dará algo que vai sarar a tua ferida. Eu não entendi nada. Amém. 11 horas da noite, 11h40, ele saiu da minha casa. Eu me deitei para dormir. Alguém bateu na porta, 00:35. Eu atendi: oi. Papai morreu, pai da minha esposa. Não deu nem 1 hora e a palavra se cumpriu. Foi um desespero. Ah, Deus. Antes, eu tinha subido o monte com a minha esposa, uns meses antes, porque minha esposa ia fazer uma cirurgia de esterectomia. A gente tinha um filho, mas ela ia arrancar tudo. E eu disse: mas Senhor, tão nova. E o médico disse que não tinha jeito. E a gente veio fazer a cirurgia. E quando ele abriu o ventre dela, que ele olhou, ele disse: oxe, eu não entendi. O exame deu que não prestava nada.
mas aqui só está o ovário direito ruim, o resto está novo. E ela fez 3 exames, os 3 exames deu a mesma coisa. Mas plano de Deus é plano de Deus. E Deus deixou tirar o ovário direito. Tirou o ovário direito, costurou ela com muito medo de morrer, ela nova, 20 e poucos anos. E naquela tarde, na cirurgia, eu disse: Senhor, o Senhor vai tirar minha esposa de mim? Ele disse: só morre, na palavra, só morre no dia que eu quero que morra. Só morre quando a promessa se cumpre. E ela tinha estado esse mês final com o pai. Ela se recuperou na casa da mãe. E quando chegou no dia 29 de dezembro, o pai faleceu. Eu não me lembrava mais das coisas que Deus tinha me mostrado. Não passava pela minha cabeça. 6 meses depois, a minha esposa engravidou. 6, 8 meses depois. 50% de chance e ela engravidou. Nada passava pela minha cabeça. Aí chegou aqui em Maceió, o dia 11 de maio de 2019, exatamente 7 dias depois do aniversário da revelação que eu tinha tido em 2014. 7 dias depois. Que horas era? 5 horas da manhã. O mesmo horário que eu estava em cima do monte, olhando o anjo descer. Minha esposa está na mesa e o bebê está nascendo e eu estou vendo. Glória a Deus. A criança saiu. E a criança tinha uma fisionomia tão conhecida. Aí levaram a criança para a criança tomar o banho. Aí a criança tomou o banho. E a criança chorava muito, mas muito mesmo. Aí a enfermeira disse: nossa, eu sei que bebê quando nasce chora muito, mas quando a gente coloca uma roupinha e tal, se acalma. E a criança não se acalmava. Ela falou: ô pai, toma. Aí quando eu peguei a criança no colo, a criança olhou para mim, parou de chorar e sorriu, como dissesse: eu te conheço. A minha filha me conheceu e eu a conheci 5 anos antes dela nascer. Aí Deus disse para mim: eu disse a você que era real o que eu te mostrei.